Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Michel, eu sou responsável pela contabilidade da Prefeitura Municipal de Itanhaém e a partir de agora daremos início à audiência pública que irá tratar do nosso projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. A LDO está prevista no artigo 165 da Constituição Federal e é o elo entre o plano plurianual e a nossa lei orçamentária anual. Mais para frente nós iremos explorar mais um pouco como isso funciona. E para além disso, ela orienta a elaboração dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e investimento. Mas afinal de contas, especificamente a LDO, o que é? Ela é uma peça orçamentária que faz parte do nosso ciclo orçamentário público e ela é elaborada contemplando o município como um todo, ou seja, os números aqui apresentados estão levando em consideração dados da Prefeitura, dados da Câmara Municipal e dados do Instituto de Previdência. E cabe ao Executivo a iniciativa da elaboração, ou seja, apesar de contemplar o município como um todo, cabe ao Executivo iniciar, a proposta e depois, posteriormente, mandar ao Legislativo para apreciação, alteração se for o caso e transformar em lei, que terá vigência a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Pensando em ciclo orçamentário, nós temos a figura do PPA, que é o nosso plano plurianual, que em tese é nosso orçamento de médio prazo. Então ele tem um período ali de 4 anos de vigência e ele é elaborado no primeiro ano da gestão do prefeito. Então ele é elaborado no primeiro ano e tem a vigência a partir do 2º ano do chefe do executivo e vigora até o 1º ano do próximo ciclo administrativo. Então o plano plurianual é um programa basicamente um programa de governo, tem os programas de governo. Esses programas é composto de ações, que pode ser projeto, atividade ou operações especiais. Então, são os objetivos que o governo pretende alcançar para os próximos 4 anos. E meio que se confunde, e propositalmente, com o plano de governo elaborado por ocasião das eleições. Então, é como se fosse uma forma tácita, de se colocar o que foi proposto nas eleições. Temos a LDO, que é o objeto da nossa audiência de hoje, que é a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela, como dito anteriormente, é o elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, e ela vai acabar definindo metas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a Lei Orçamentária Anual, que também tem vigência de 1 ano, e basicamente é o orçamento da Prefeitura, do município na realidade. Ou seja, qual que é a estimativa de arrecadação para o próximo ano, em cima dessa estimativa de arrecadação, quanto vai ser gasto o ano que vem e de que forma isso vai ser gasto, Então, basicamente, esse é o ciclo orçamentário. Como dito, o PPA ele tem vigência de 4 anos de iniciativa do Executivo e deve ser entregue à Câmara até 31 de agosto do 1º ano de mandato do chefe do Executivo. A LDO ela tem vigência anual e ela deve ser entregue até dia 15 de abril de cada ano ao Legislativo. E a LOA também anual, ela deve ser entregue ao Legislativo até 30 de setembro. Como dito também anteriormente, a LDO funciona como elo, mas um elo em que sentido? O elo no sentido de falar o seguinte: poxa, daqueles programas, daquelas ações que estão previstas no meu plano plurianual, o que de fato é meta e prioridade para o próximo exercício? Então, o PPA está dizendo quais são os programas e as ações, a LDO vai dizer o que é meta e prioridade para o próximo exercício, e em cima dessas metas e prioridades irá ser norteado como vai ser fixado a despesa estimada para o próximo exercício, de modo a cumprir as metas traçadas no LDO. E o processo orçamentário ele tem algumas etapas, Por exemplo, uma das mais importantes é a previsão da receita.
Como é que é feita a previsão da receita? Há uma estimativa que é realizada com base na nossa arrecadação histórica e no cenário econômico que nós, município, né, estamos inseridos. Então, é sabido que a maior parte da arrecadação da prefeitura, né, não poderia ser diferente, ela advém de tributos, né, e a maior parte são de tributos indiretos, ou seja, tributos que incidem sobre o consumo. Então, a capacidade da arrecadação do município está muito em função de como está se portando o mercado, se o mercado está aquecido, se o mercado não está. Então, a previsão da receita leva em consideração a média histórica, pelo menos dos últimos 3 anos, bem como o cenário, né, em termos de inflação, em termos de previsão de PIB, para poder se projetar o crescimento, né, ou não, para o próximo exercício. Então, a primeira fase, e uma das mais importantes, é essa da previsão da receita. Depois, projetar despesas de pessoal, né? Basicamente, na realidade, é projetar todas as despesas, mas uma das mais, que representa a maior parte da despesa do município, é a despesa de pessoal. Como? Fazendo com que ela esteja com seu limite dentro do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não passando dos 54%, no caso do município. Projetar os demais gastos fixos, ou seja, já estimei a receita, já projetei minha folha, mas tem os gastos fixos que são água, luz, telefone, a contribuição com o PASEP, os contratos, né, de caráter continuado, a citar coleta de lixo, a citar o transporte urbano, né, então são despesas de caráter continuado, despesas obrigatórias de caráter continuado. Projetar a amortização da dívida fundada. O que é isso? A dívida fundada nada mais é do que a dívida de longo prazo, ou seja, que a sua estimativa de liquidação ultrapassa um exercício financeiro. Então, para essas despesas, a gente tem que projetar o quanto nós pretendemos amortizar dela para o próximo exercício. Destinar, né, na hora de fixar a despesa, tomar o cuidado de deixar pelo menos 25% destinado à educação e 15% ao menos na saúde. A nossa série histórica, que na educação a gente acaba aplicando 27%, 28%, e 15%, e esses 15% mínimo, na realidade, a nossa realidade, em termos de aplicação na saúde, de impostos, é basicamente 30%, se não me engano, no passado fechou em 32%. E é importante frisar, né, que às vezes a pessoa se confunde, não é 25% da arrecadação total do município. É 25% da arrecadação de impostos. Como assim? A maior parte da arrecadação do município advém de tributos. Só que tributo ele se divide em algumas espécies. Temos os impostos, temos as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, se não me engano. Então, tributo é título e os demais que eu falei é espécie. Quando se fala que tem que aplicar 25% na saúde, na educação, é 25% da arrecadação de impostos, né? Então isso é importante frisar. E também projetar os investimentos, né? Não é só gasto fixo, né? Tem que projetar o investimento, que seria o quê? Compra de permanente, material permanente que eu falo é móveis, né? Mobília, veículos, obras de infraestrutura, pavimentação, ponte, drenagem, tudo isso aí é investimento. Então nós temos também que pensar na manutenção do custeio, mas também no investimento, na capacidade de investimento do município. Após todo esse estudo que foi realizado, né, com base nas informações que nós temos até o mês de março, né, veja que é difícil você projetar uma receita para o próximo exercício, no caso nós estamos falando de 2025, se 2024 ainda está em execução. Então, em termos de realização, comparado ao exercício, nós temos até o ano passado, que já não é mais benchmarking para poder ser utilizado para a próxima, isoladamente, para projetar 2025. Então, assim, nós temos aqui uma estimativa de arrecadação, e em cima dessa estimativa foi realizadas as metas em termos de resultado primário e nominal. Mas é bom esclarecer que essas metas que estão aqui sendo estabelecidas,
elas poderão e deverão e serão reanalisadas, reavaliadas por ocasião da entrega da Lei Orçamentária Anual, que será em setembro. Por quê? Porque, para além do que nós já temos do que foi efetivado em 2023, nós já teremos pelo menos 2 quadrimestres de 2024 executado. Ou seja, a gente vai ter uma noção mais precisa de como está se comportando a execução do município. Então, dito isso, chegou aos seus seguintes resultados. Receita total do município prevista para 2025, R$ 738.811.241,52 reais. Só para termos de comparação, em 2023 nós arrecadamos 600 milhões de reais aproximadamente. Então nós estamos projetando para 2025 738 milhões. Dessa receita, são receitas primárias, 685 milhões, 975.810 reais com 53 centavos. Mas o que são receitas primárias? São as receitas basicamente oriundas de arrecadação de impostos, de tributos na realidade. Então é a receita tributária, excluindo as receitas financeiras, operação de crédito, remuneração da conta poupança, da conta investimento. Então a receita oriunda necessariamente de tributos. Como a receita estimada foi em 738 milhões, a despesa foi fixada em montante igual para garantir o equilíbrio das contas. Ou seja, a despesa total fixada do município, Câmara, Prefeitura, Instituto, R$ 738.811.241,52 reais. Dessa despesa, R$ 666.427.737,43 reais são despesas primárias, ou seja, se desconsidera as despesas que são relativas aos juros e encargos da dívida, por exemplo, mas os acréscimos financeiros. Chegando assim a um resultado primário, que seria a diferença entre a receita primária e a despesa primária, no valor de R$ 9.548.073,10. Então essa é a nossa meta para 2025 em termos de resultado primário com a atual conjuntura que nós estamos verificando aqui. Resultado nominal, R$ 2.500.000. O que é o resultado nominal? É o quanto a prefeitura deseja, pretende na realidade e fixou como meta amortizar da sua dívida fundada, ou seja, da sua dívida de longo prazo. Então essa é a nossa meta para 2025, né? Não vale a pena retificar ou reiterar na realidade de que essas metas serão previstas por ocasião da entrega da LOA, quando nós teremos uma noção mais precisa de como será o próximo exercício, tendo em vista que nós teremos mais meses de execução em 2024, que é o exercício imediatamente anterior. Chegando assim a uma dívida pública consolidada de 255 milhões, aproximadamente. Ou seja, se nós reduzirmos nossa dívida em 2,5 milhões, nós chegaremos em 255 milhões de dívida de longo prazo. É importante frisar que essas dívidas, a maior parte são precatórios, né, que a gente está enquadrado no regime especial de precatórios, nós pagamos um percentual ao DEPRE e esse repassa para os credores de origem. Então a maior parte dessa dívida é oriunda de precatório e as demais dívidas são dívidas parceladas, tá? Dívidas com o Instituto de Previdência, dívidas com a Receita Federal, né, de períodos anteriores, né? Então são dívidas parceladas ou que estão em precatório. E a dívida consolidada líquida, meta 360 milhões aproximadamente, que seria a dívida fundada, que é a nossa dívida de longo prazo, mas a nossa dívida ali flutuante, que é a nossa dívida de curto prazo. Tá? Então essas são nossas metas fiscais para o exercício de 2025. Também, no decorrer do exercício, nós teremos de novo, né, a figura do orçamento participativo, que vai captar as demandas, né, que a população pode fazer mediante um aplicativo que será disponibilizado
julho ou agosto para a população, acho que em julho, para ser um pouco mais preciso, onde o cidadão vai poder colocar sua sugestão em termos de ações para a prefeitura para o próximo exercício. Então, assim que a ferramenta estiver disponível para esse ano, será publicado nos sítios oficiais da prefeitura, e é uma peça importante que a gente consegue verificar, tentar trazer o cidadão, o contribuinte, para fazer parte da elaboração do orçamento. Então essa é uma ferramenta que é interessante, nós implantamos em 2021 e estamos tendo a execução dela em todos esses exercícios, mas é uma ferramenta nova e nós estamos aprimorando as suas ferramentas, né? E é importante que para isso, você, cidadão de Itanhaém, participe para que a gente consiga, né, trazê-los cada vez mais a participação da elaboração de cada orçamento. E aqui são nossas principais referências, e a interação nessa audiência se dará mediante aqui o chat online, mediante comentários no vídeo ou mesmo no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Por hora, muito obrigado e até já.